Olá, meu querido estudante, minha querida estudante do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. Então, estamos aqui hoje para resolver, como prometido, conforme foi falado nas últimas duas partes, para resolver as questões de química referente ao assunto de equilíbrio químico, ou seja, referente ao deslocamento do equilíbrio químico, certo? Na aula anterior, nós vimos, na verdade, nos dois blocos anteriores, nós vimos todo o conteúdo que você precisaria conhecer para entender de equilíbrios químicos. Eu te dei uma preparada rápida no conteúdo, certo? Falei um pouco sobre os fatores que promovem o deslocamento do equilíbrio e hoje a gente vai praticar essas duas aulas. Vai trabalhar justamente com esses exercícios, essas questões que vão consolidar o seu conhecimento, certo? Então, mais uma vez aqui na tela para você dar uma olhada. Então, a gente vai trabalhar, como eu estou dizendo aqui, na própria tela informa, a terceira parte do assunto, né? Então, eu sou Bruno Lardião, para quem não me conhece ainda, quem está chegando ainda no assunto, está chegando no Café agora e pegando as atividades. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre ligadinho, tá certo? Nas aulas ao vivo. Então, nossa expectativa de aprendizagem, como eu já tinha falado, era identificar os fatores que afetam o estado de equilíbrio, não é isso? Então, hoje a gente vai trabalhar justamente com questões relacionadas a esses fatores. E, como é que se diz? Vamos logo para a questão, né? A primeira questão para não perder muito tempo. Bem, primeiro exercício, basicamente, eu vou fazer a leitura, da questão e vou pegar e marcando pontos importantes. Espero que você também faça o mesmo aí, tá certo? Todas as vezes que eu estiver resolvendo o exercício, você dá uma pausa, faz uma leitura, entendeu? Tenta entender de novo, para você acompanhar comigo, você poder acompanhar comigo, tá certo? Então, mas também se lembre que estou sempre à disposição de qualquer aluno aqui no estado de Pernambuco para tirar sua dúvida, caso você precise, tá certo? Então, vamos para a leitura. Exercício 1. As opções a seguir se referem a equilíbrios químicos que foram estabelecidos dentro de cilindros providos de êmbolo. Pessoal, êmbolo é como, imagine que o êmbolo é o cabo de uma seringa, tá certo? Que ele vai subindo e descendo conforme você aperta ou puxa, tá bom? O êmbolo é justamente aquela bolinha que fica dentro da seringa, que ela é móvel de acordo com a sua força, certo? Quando eu aperto uma seringa, grave bem essa informação, quando eu aperto uma seringa, eu estou aumentando a pressão internamente no sistema. E quando eu puxo para fora o êmbolo da seringa, eu estou aliviando a pressão dentro do sistema. Essa informação ela é crucial para a gente, tá certo? Então vamos lá. Provido de êmbolo, e se o volume interno em cada cilindro for reduzido à metade e a temperatura permanece constante, em qual das opções a seguir o ponto de equilíbrio será alterado? Então, vê só, na aula de ontem, ou seja, na outra aula, na aula número 2, se eu não me engano, não fala a memória, você viu que a gente tem 3 fatores, na verdade eu mostrei 4, mas só 3 mexem com equilíbrio. A concentração dos reagentes, a pressão, que é específico para sistemas gasosos, e no caso é a temperatura, que mexe com processos endo e exotérmicos, tá certo? Então a gente vai trabalhar em cima da pressão. A gente viu que a pressão desloca o equilíbrio quando eu aumento a pressão, ou seja, quando eu empurro o êmbolo para baixo, a seringa para baixo, por exemplo, tá certo? Eu estou diminuindo o meu espaço de moléculas, logo vai favorecer quem tem menos volume. Se eu aliviar a pressão, ou seja, puxar o meu êmbolo para cima, eu vou estar dando mais espaço ao sistema reacional, e para compensar esse excesso de espaço que você está vendo aqui na minha mão, você vai, como é que se diz, deslocar para o lado de maior volume, certo, pessoal? Então, vamos procurar, dentro das alternativas agora, identificar onde eu tenho maior e menor volume. E eu vou te mostrar uma técnica agora. Vamos na tela. Olha só, eu vou olhar em cada reação aqui agora, somando quantos mols eu tenho na frente de cada substância, certo? Então vamos fazer aqui com a letra A para você ver como é que funciona. Olha só. H2 gasoso, I2 gasoso, formando 2HI, certo? Então aqui eu tenho 1 mol, está apertadinho, mas eu tenho 1 mol. Aqui eu tenho outro 1 mol e aqui eu tenho 2 mols. Olha só, no lado do reagente, que a gente aprendeu ontem a ler, não é isso? Eu tenho 2 mols. O outro lado eu também tenho 2 mols. Então já vou fazer aqui a primeira análise logo de cara.
Você viu que eu tenho 2 mols no reagente, que você está vendo do lado de cá, né? E 2 mols no produto, que é o lado de cá. Quando a minha pressão, ou seja, quando o número de mols entre reagentes e produtos não se altera, ou seja, eu continuo com o mesmo valor dos dois lados, não houve alteração no equilíbrio, certo? A pressão não interferiu nesse equilíbrio. Ela só vai interferir no equilíbrio quando houver diferença numérica dos dois lados. Belezinha, pessoal? Vamos voltar para a tela? Olha só. Então, letra B. Letra B eu tenho o CaCO3, que a gente lê como carbonato de cálcio, certo? E aí, ele vai fornecer aqui em equilíbrio, essa está meio feiosa, mas é ela. Teremos o CaO no estado sólido e o CO2 no estado gasoso, tá certo? Então, ó, carbonato de cálcio, CaCO3, fornecendo CaO sólido, CO2 gasoso. Observe a manha dessa questão. Aqui eu tenho um estado físico sólido, aqui eu tenho outro estado físico sólido e aqui eu tenho um estado físico gasoso. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, ó. Só que tem um problema, galera. Como eu disse anteriormente, como eu falei para você, os sistemas que sofrem influência com a pressão são gasosos. Não pode ser sólido e não pode ser líquido. Ou seja, só vou olhar agora onde tiver um Gzinho. Beleza, pessoal? Tranquilidade aí. Então vamos na tela ver agora. Aí, Bruno, posso usar esse aqui, o primeiro composto? Não, porque ele é sólido. Posso fazer com o segundo composto? Também não, porque ele é sólido. Então, quantos mols de reagentes gasosos eu tenho no reagente? 0. Tenho nenhum reagente gasoso. Beleza? E aqui eu tenho, ó, um reagente sólido, certo? Ou seja, não conta, para mim ele é 0 também, ó, não posso contar com ele. E tenho um gasoso, então aqui eu tenho 0 mol de um lado e tenho 1 mol do outro. Tá vendo aí, pessoal? Então, opa, reduzir a pressão, mas aí, olha só, vamos colocar aqui uma setinha que é para a gente poder se ligar na hora de responder, né? Não adianta eu fazer essa análise se eu não souber o que eu vou responder. Então, ó, aumenta a pressão, lado de menor volume, certo? Olha a setinha de novo, aumenta a pressão, lado de menor volume. Em contrapartida, quando eu diminuir a pressão, eu vou jogar para o lado de maior volume. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Vamos marcar o que foi que eu fiz aqui. Ó, se reduzido pela metade. Quando você reduz o volume do cilindro, olha só, o cilindro estava aqui, né? Falei quanto que é o teu cilindro. Ele estava aqui e tu reduziu, ele veio para aqui, ó. Tu diminuiu o espaço que tinha entre eles, tá certo? Então tu aumentou quem? Aumentou a pressão, beleza? Aumentasse a pressão. Quando você aumenta a pressão, você desloca para o lado de menor volume. Então aqui dentro eu vou ter que procurar um sistema que ele se desloque, né, para o lado de menor volume. Em qual das opções a seguir o ponto de equilíbrio será alterado? Então vamos continuar a minha análise, certo? Mesma coisa aqui, ó, gente. Eu tenho aqui o PBS sólido também, já não vai entrar no equilíbrio, já vou cortar logo. O2 gasoso, opa, gás entra, 1 mol. PB sólido não vai entrar de novo, porque é sólido. SO2 gasoso também 1 mol. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 1 mol, né? 1 mol desse aqui e tenho 1 mol desse. Alterei o equilíbrio? Não alterou o equilíbrio também. Certo aí, pessoal? Não tem problema nenhum, né? Então, não alterou. Vou colocar aqui o não. Belezinha? Agora, CH4 gasoso. Opa, 1 mol entra. 2O2 também gasoso. Entra também. 2 mols. CO2 gasoso, no outro lado, 1 mol. E aqui 2 mols de água também gasosa. Olha que ela não está líquida, tá certo, pessoal? Ela está gasosa. Vamos fazer a sominha? Então, ó, 1 mol de CH4 com 2 mols de O2 vai dar 3 mols, não é isso? 1 mol de CO2 com 2 de água também dá 3 mols. Deu igual? Então não houve alteração no equilíbrio. Esse também não sofreu alteração. Fe sólido. Opa, sólido não entra.
Fe sólido também não entra. Aqui eu tenho, ó, só para o pessoal de Libras entender melhor, Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, tá certo? E aqui eu tenho 3CO gasoso também, olha só, 3CO. Então eu tenho 3 mol de um lado, olha eu grifando aqui, e tenho 3 mol de gasoso também do outro. 3 e 3 também não altera o equilíbrio. Qual é a única opção que houve alteração do equilíbrio, certo? Então, qual é a opção que me dá uma alteração do equilíbrio? Está na letra B, certo, pessoal? Letrinha B aqui, ó, é a única que eu tenho 0 mol de um lado e 1 mol do outro, tá certo? Mas, Bruno, por que ele não alterou o equilíbrio para o lado do carbonato de cálcio? Porque não havia gás no carbonato de cálcio, certo? Então, o menor volume para mim aí é onde tem o gás, é o CO2, tá certo? Por isso que quando eu aumentei a pressão sobre um sistema sólido, eu comecei a decompor, certo, o gás carbônico. Você observou também, para encerrar a questão, que aqui, ó, ele faz uma ressalva muito importante, que a galera sempre esquece dela. Ele reduziu o volume do cilindro pela metade, mas a temperatura permaneceu constante, ou seja, se ele estava aquecendo, ele continuou em sistema de aquecimento. Certo aí, pessoal? Então, ficamos aí com a letra B, certo? Bom, então essa foi a primeira leitura que você precisa fazer. Note que eu fiz marcações na questão para que você possa entender. Eu apliquei o conceito de um lado, pressão, volume, joga para tal lugar, e fui fazendo análise de uma por uma. É importante que você também faça o mesmo nesse tipo de questão, tá certo? Bora ler a segunda? Vamos lá. Um sistema químico a certa temperatura contém os gases F2, que é o flúor 2, e o gás oxigênio, esse que a gente respira, não é isso? E aí, ó, ele diz o seguinte, mostra para mim uma reação, o OF2 em equilíbrio com a equaçãozinha que está aqui, ó, beleza? 2F mais 1O2 mais calor, opa, observação aqui, viu? Já já eu chego aqui, dando 2FO2, o óxido de flúor, dióxido de flúor. Na verdade, o correto é ser fluoreto de oxigênio, né? Mas tudo bem. Bom, o que é isso aqui para a gente, pessoal? O que é a energia, o que essa caloria está falando aqui para a gente? Ela está dizendo que essa reação, para acontecer, ela está absorvendo calor. Eu vou colocar aqui, ó, mais calor, beleza? Ou seja, é um processo endotérmico, tá certo? Ele está absorvendo calor para poder formar isso aí. Tranquilo? Tranquilidade, pessoal? Então vamos lá. Analisando o sistema, podemos afirmar que, se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração do OF2, é aquilo que colocou certo, ó, aumentará, certo? Então vamos lá. Vamos colocar essa equação do jeito certo para a gente entender, tá? Aqui eu vou escrever ela como 2F2, tá certo? Eu vou apagar esse colchete que eu desenhei aqui para facilitar a minha escrita, tá? 2F2 mais 1O2, dando em equilíbrio, certo? 2OF2, que é o correto escrever aqui, tá certo? E acho que tem um erro na questão aí, eu não observei, não corrigi também. E esse processo ele é endotérmico, certo? Ou seja, nesse sentido aqui, o ΔH é maior do que zero, tá? Se o ΔH deste lado de cá ele é maior que zero, no lado oposto ele será menor que zero, beleza? Então, se esse lado é endo, voltando, esse lado é exo, beleza? Exotérmico, a gente viu isso ontem. Então, vamos lá. O que a gente viu sobre aumentar a temperatura em equilíbrios endo e exotérmicos? Se eu aumento a temperatura do sistema, aumentar a temperatura desloca para o lado que é endo, certo? E se eu diminuo a temperatura, eu preciso compensar esse calor que está saindo, está perdendo, né? Está sendo trocado com alguma coisa, e ele vai deslocar para compensar isso para o lado exo. Beleza, pessoal? Quando eu digo endo é endotérmico, quando eu digo exo é exotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura do sistema, a concentração do OF2 aumentará, certo? Então, aqui eu tenho, ó, veja, onde é que está a concentração do F2? Para cá. Se eu aumentar a temperatura, eu estou deslocando o meu processo para o lado endo, não é isso, pessoal?
Então, ou seja, se eu aumentar a temperatura, eu vou ter mais OF2 no sistema. Então, aqui está correto. Ou seja, aumentar a temperatura, aumenta, ficou horrível isso aqui, eu vou refazer rapidamente. Vamos lá. Eu adiciono, né? Vou colocar aqui ADD, tá? OF2. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para o segundo item. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2 aumentará. É o mesmo caso da questão anterior. Olha só. Se eu aumentar a pressão sobre o sistema, eu vou deslocar para o OF2. Vamos lá. Vamos fazer aquela velha soma, não é isso? Aqui, quantos mols eu tenho? Eu tenho 2 no F e 1 no O. Então, eu tenho 3 mols, não é isso? Aqui, eu tenho só 2 mols. Quando eu aumento a pressão, eu desloco para o lado de menor volume. Tá onde o menor volume? No OF2. Certo, pessoal? Que aqui está FO2, né? Mas tudo bem. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, correto também, né? Vamos colocar aqui um Czinho de certo também. Tem mais na outra tela, certo? 1 e 2 estão corretas. Guarda essa informação. Vamos lá. Ó, se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a constante do equilíbrio aumentará. Opa! Vamos lá. A constante de equilíbrio para isso aqui, eu não mostrei ontem porque não era o objetivo da aula, certo? Mas a constante do equilíbrio, que é o Kc, vai ser a concentração de OF2 dividida pela concentração de O2 vezes a de F2. Deixa eu só conferir os valores aqui que eu preciso colocar, tá certo? O F está com 2 na frente e o O está com 1. Então aqui o F2 é elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Então olha só. A gente acabou de ver que se eu aumentar a pressão aqui, ó, eu desloco para o lado de menor volume. Ou seja, eu vou estar produzindo, certo? O OF2 ou F2O. Certo, pessoal? Tranquilo aqui? Estou produzindo mais produto, né? Para ser redundante. Então, quando eu aumento o sistema, esse valor aqui também vai crescer. Concorda comigo? E se você sabe um pouquinho de matemática, você vai se ligar, tá? Que quando eu vou aumentar esse valor aqui, o quociente também aumentará. Só que a gente viu também um outro detalhe na aula de ontem. Lembra quando eu disse a você que quando a gente tem um equilíbrio, a gente na verdade costuma, né, ele se altera quando eu aumento a concentração, ou quando eu mexo na pressão, ou mexo no volume, qualquer coisa disso, mas que ele vai procurar um novo volume. Então, ele vai procurar uma nova condição de equilíbrio, na verdade. Então, o que é que acontece aí? Quando isso está acontecendo, você vai ter uma nova constante de equilíbrio, que você não tem como prever se ela vai aumentar ou diminuir. Porque a constante do equilíbrio, ela vai mexer com os valores de todos os reagentes ali dentro. Belezinha, pessoal? Então, olha só. Vamos ler a última aqui. Se adicionarmos ao sistema um catalisador, opa, já vou cortar daqui para não perder tempo. A gente viu que catalisadores não mexem com o equilíbrio. Beleza, pessoal? Então, catalisadores não mexem com o equilíbrio. Então, já sei que a quarta está errada, não é isso? A quarta aqui está falsa. Mas aí, a gente viu que o Kc aqui está mexendo, né? Está aumentando aqui a concentração do OF2 e o quociente vai dar, quando esse valor aqui, ó, ele é maior que os dois de baixo, quando ele é muito maior que os dois de baixo, ele se sobressai. Então, obviamente, vamos considerar ela certa. E a alternativa, embora você esteja vendo na sua tela que aqui está marcado de vermelho, mas a afirmativa certa aqui é a letra D de dado, tá certo? Que foi só um erro de grafia. Tranquilo aí, pessoal? Vamos para outra questão. Vamos lá. Passando a questão, observe o seguinte equilíbrio abaixo. Temos aí outra equação que está dizendo para mim de cara que ela é exotérmica, ela está liberando calor, certo? Então veja só, 2SO2 mais O2 dando 2SO3. Vou fazer aquelas análises práticas logo, né? Ela é exotérmica para esse lado de cá, ó a seta. Ela tem 3 mols de reagente, certo? E aqui eu tenho 2 mols de produto, beleza?
Tem 3 mols de reagente marcado aqui e 2 mols de produto marcado aqui. Vamos fazer a leitura, né? Se aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre, tá? Dióxido de enxofre é esse aqui, tá, pessoal? Dióxido de enxofre é esse aqui, tá? Aqui é o oxigênio, aqui é o dióxido. Se aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre, acontecerá o seguinte. Então, vamos lá. O que pode acontecer? Antes de eu ler as questões, o que pode acontecer? Então, isso aqui, quando eu aumento a concentração de um reagente, eu desloco ele para o lado oposto, não é isso, pessoal? Por que isso vai acontecer? Porque quando a gente tem a adição de qualquer substância dentro de um sistema, a concentração dele aumenta e eu preciso fazer com que esse equilíbrio se restabeleça pelo princípio de Le Chatelier, certo? Então, o que acontece? Quando aumenta a concentração de um lado, eles começam a reagir de novo para formar produto. Por isso que eu sempre digo, adiciona reagente de um lado, joga para o outro. Adiciona o reagente no produto, joga para o reagente. Então vamos repetir para não esquecer. Adiciona o reagente de um lado, no reagente, joga para o produto. Adiciono o reagente no produto, eu inverto e jogo para o reagente. Tá claro aí, pessoal? Então vamos fazer a leitura para encerrar. O equilíbrio se deslocará para a direita, aumentando a concentração de SO3 e diminuindo a concentração de O2. Para mim parece muito bom. Eu vou deixar aqui só um asteriscozinho, né? Marcadinho aqui, para só eu ler o restante. Letra B. O equilíbrio se deslocará para a esquerda. Não, porque eu coloquei ele aqui. Eu sei que automaticamente eu vou adicionar para cá. O meu equilíbrio vai vir para cá, certo? Então aqui eu já vou até eliminar. O equilíbrio se deslocará para a direita, tá certo? Diminuindo a concentração de SO3. Como assim? Como é que eu vou deslocar o equilíbrio para o lado de formar SO3 e a concentração dele vai diminuir? Não pode, né, gente? Então, eu vou cortar aqui o que está errado. Letra D, que está falso também. Letra D. O equilíbrio se deslocará para a esquerda. Não, já viu que não é isso? O equilíbrio se deslocará, não se deslocará, porque somente a variação da temperatura afeta. Não, né, gente? A gente viu que 3 coisas podem alterar equilíbrio. Essas 3 coisas são a concentração, que foi o que aconteceu nessa questão, a temperatura, mas ele não fala em momento nenhum a temperatura aí nessa questão, e a pressão, que também ele não falou que mexeu na pressão. Ele só disse que colocou SO2 e só. Não diz, aumentei temperatura, aumentei volume, diminui pressão, não disse nada, certo? Eu só botei mais reagente. Então, realmente, essa está errada aqui também, eu vou marcar ela como falsa, né? Cadê a canetinha? Achei. E aí, ficamos como correta na letra A. Então, pessoal, essas foram as questões que eu tinha para vocês entenderem e observarem um pouquinho sobre o deslocamento do equilíbrio, tá? Então, tem mais questões disso na internet, tem um material. Lá no meu canal, inclusive, eu vou estar essa semana, como está na 4ª unidade, e esse assunto é um assunto de 4ª unidade, eu vou estar gravando alguns vídeos, especialmente vídeos de resolução de questão. Então, você aproveita essa aula aqui, dá um pulinho lá no canal, dá um pulinho lá no Insta, que sempre tem material, sempre tem vídeo no meu IGTV. Tá certo, pessoal? Então, equilíbrio químico é isso. É você fazer a pré-análise, é você estar estudando. Primeiro você olha a questão, dá uma lida no que ele pede, vai fazendo as observações ali de canetinha, de lápis, vai ticando, vai marcando o que precisa e faça a análise da questão. Tá certo, pessoal? Então, equilíbrio químico é isso, beleza? Então, olha só, por hoje, então encerramos esse bloco de equilíbrio químico. Novamente, estamos à disposição, eu estou à disposição de vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo, manda um DM para mim no Instagram. Forte abraço a todo mundo, valeu e tchau!